eu já pedi a minha forneria original. Peça a sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. Você tinha expectativa de ser titular nessa Copa? Você acha De que você tinha essa 2010? condição? 2010? Não tinha, eu treinava pra ser titular, cara. Eu treinava pra ser titular. A de 2006, não. 2006 você tinha o Roberto Carlos. Por mais que eu desse pirueta ali, que eu fizesse, ainda assim eu não seria titular. Mas a de 2010, não. A de 2010, eu acho que, obviamente, com todo respeito ao Michel, né, que acabou jogando e tudo, a minha visão era assim, se eu treinar bem aqui, eu vou jogar. Eu acho que agora a gente tá em igualdade. Na de 2006 não tinha igualdade nenhuma, né? Era o Roberto aqui e eu aqui. Mas a de 2010 eu fui com a expectativa de poder jogar. Em relação a isso, você contou uma história muito bacana, assim. Você voltou com o Felipe, né? Depois do que aconteceu com o Felipe Melo. Eu queria saber um pouco mais desses bastidores, assim, do que acontece pós um jogo desse, assim. Porque, assim, o Felipe, ele sai, óbvio, é expulso antes de vocês. Qual é o cenário, assim, vestiário e o que você tentava falar pra ele Respeito, assim, tem muito respeito, no avião? né? Porque... Chegou e encontraram o Felipe lá, devia estar desolado. Por exemplo, foi assim, a gente jogou, nós perdemos, mas aquela coisa ali, fica um clima muito ruim, porque você fica com aquele grupo marcado, que foi o grupo que foi eliminado de uma Copa do Mundo, né? Então, mas há ainda o respeito, obviamente, ao atleta, né, ao ser humano, porque tá passando por aquele momento difícil, e ao atleta. O Felipe não chegou ali de paraquedas. O Felipe chegou porque estava vivendo um momento espetacular. Eu não me lembro agora se ele estava na Inter, se ele estava na Inter ou estava no Galatasaray, não. Acho que estava na Juventus. Na Juventus. E estava também muito bem. Então aí você tem o Lúcio, você tem o Juan, você tem o Michel, César, que, por exemplo, o Júlio, você tem o Michel Bastos, você tem ali, Gilberto Silva, você tem uma porrada de jogador que estão todos eles protagonistas. E aí você entra no vestiário, perdemos. Fazer o quê? Nós fizemos o melhor, tentamos o melhor e perdemos. Aí, chega ali, tem um presidente, né, CBF, Ricardo Teixeira, aí tem uma porrada de gente, aquela coisa toda, o Brasil perdeu. Aí você já sabe que você vai passar ali pelaquela zona mista, que não tem como fugir. Caraca, mano. E tal, com a decepção de não ter vencido. Tá, beleza. Aí você passa por aquilo tudo ali, as perguntas de sempre, o que faltou, tal. Aí você chega no hotel. Cara, nós chegamos no hotel. Aí, jantar, já é aquele jantar silencioso, que ninguém fala nada e tal, a gente jantando aqui, pá. E o Júlio pede a palavra. Aí o Júlio pediu a palavra, queria pedir desculpa, não sei o que. Aí pronto, aí eu comecei a chorar pra cacete, né? Eu falei, cara, então a decepção, né? Porque, poderia ter sido evitado, não poderia, a gente poderia ter vencido e tal. Mas eu, particularmente, sabia que não ia poder mais voltar pra seleção brasileira, porque eu já tava com 33 anos e a Copa era no Brasil. Eu falei assim, jamais, em momento algum, você viu, talvez, um jogador com um lateral jogar numa Copa do Mundo com 37 anos na seleção brasileira. Então, pra mim, assim, o sonho de ser campeão do mundo tinha acabado ali. E aí eu chorava muito, o Lúcio chorava pra caramba. Quer dizer, todo mundo acabava chorando muito, assim, né? Porque tem um pouco essa decepção, né? Porque também, assim, o Lúcio foi em 2002, né? Se não me engano, o Lúcio foi em 2002. Foi em 2002, foi pentacampeão. O Lúcio foi, mas eu e o Juan, a gente acabou que foi em 2006, 2010. Então havia muito essa coisa, né? Assim, da decepção, de ter perdido. Então é isso um pouco que rola, assim. Quando ganha também é legal, né? Porque você tá ali, você acaba entrando um pouco na história também da seleção brasileira e tal. Mas é o que eu te falei, assim, o atleta vive por isso, né, Cantarelli? Não tem pra onde correr, né, cara? Você ganha, você perde. Às vezes, em 2 dias, o cara perde um jogo e no outro já é campeão. Então, tem que... Eu falo pra eles que a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Porque isso faz parte da carreira. Mas deve ser um negócio difícil. Que a gente entra, assim, que você vai falando, a gente entra no cenário. Sim, isso que é foda, assim. É bom saber o que acontece, né? Mas acho que hoje tem essa facilidade com esse aumento das redes sociais. O atleta, ele mesmo ali na hora, ele posta o vestiário, ele posta, às vezes, um vestiário quando perde. E aí eu acho que o torcedor ele começa a ter uma dimensão melhor e maior do que a gente vivia, entendeu? Porque era muito fechado, né? Era muito ali... saiu porrada no vestiário, não saiu? Não, hoje o cara já posta porrada. Mas é um pouco isso. E falar o quê, assim? Você falou que conversou com o Felipe e tal. Falar o quê
pra ele, assim, assim? aí, É um voo longo de volta, Eu acho né? que é um cara que já tinha, talvez tivesse alcançado, talvez um sucesso que talvez eu não tenha alcançado, por exemplo, jogando num campeonato italiano, Aham. mas eu era mais velho. Então já Experiente. tinha uma experiência. Então já tinha um olhar diferente. E aí eu acho que foi isso, assim. Eu falei pra ele, cara, no Brasil é isso. Você perde e vão achar um culpado pra qualquer coisa. Nós, como ser humano, não somos assim. Pô, não fui eu, foi você, eu não errei, quem tá errado é você. Aham. E isso principalmente pro latino, né? É mais ainda. E aí eu falei pra ele isso, cara. Eu vim falando, meu irmão, não fica assim não e tal, porque é assim mesmo, você vai chegar no Brasil, as pessoas vão te culpar. Uhum. Mas internamente aqui a gente sabe que o gol não foi culpa tua. Uhum. E ele chorava, assim... ó. Não, eu acho até que ele me surpreendeu, né? Porque é o que eu te falo, o Felipe muitas das vezes não é esse pitbull todo que... Que aparenta, né? Não é esse pitbull todo. Né? Eu que falo pra ele. Não eu tá falo sempre fazendo pra ruf, ele. ruf. Ruf, mas aí, o pitbull de vez em quando tem um medinho lá também. Né? Ele quer que e aí porque eu brincava muito com ele, assim, né? Durante a competição, e eu tinha liberdade pra falar. Talvez eu tivesse, naquele momento, uma liberdade maior pra falar com ele do que, por exemplo, talvez com o Gaúcho, com o Júlio, enfim. Mas aí eu falava isso pra ele. Falei, cara, vai ser isso, vamos arrumar o culpado. Mas eu tô te falando que você não foi culpado e tal. E acho que ele entendeu bem, cara. Ele assimilou bem e tal. Acho que ele conseguiu se sair bem. Tanto é que acho que nem o Felipe ficou tão marcado. Ficou marcado mais pela expulsão do que pelo gol. Do que pelo gol. Gol do Então, Snyder, né?